Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria neste dia celebrarmos a memória litúrgica de São Lucas, um grande evangelista que, acompanhando as expedições de São Paulo, tendo deixado para nós escritos tão preciosos, o Evangelho que leva o seu nome, e também as empreitadas apostólicas, os Atos dos Apóstolos, nos dá assim uma visão tão bonita de nosso Senhor. Este Evangelho, Lucas 10, de 1 a 9, estão aqueles que o Senhor chamou, os numerosos discípulos, desconhecidos para nós os seus nomes, mas que contavam com a segurança do envio de João, aliás, com o envio de Jesus desde o batismo de João até a ascensão do Senhor. Muito provavelmente era um grupo que veio fruto da missão de João e que depois se tornaram discípulos de Jesus, outros que foram se associando a Cristo ao longo dos seus chamados. Provavelmente aqui estão Matias, José Barsabás, Cleofas e tantos que foram vindo ao longo da caminhada de Cristo. E entre estes 72, Jesus lhes dá uma missão muito concreta para ir, para batizar, para pregar, para insistir em realmente cooperar com Cristo, trabalhando sempre na obra do Senhor, com consciência de que todo trabalho tem a sua bondade, a sua beleza, a sua necessidade, nada é em vão. E nesta memória, nesse sentido, fica evidente, pois, a colaboração de São Lucas, cuja memória estamos celebrando neste dia. Ele, nascido em Antioquia, em meio a uma família pagã, teve a alegria de estudar medicina e com isso, então, converteu-se por volta dos anos 40 depois de Cristo, acompanhou São Paulo, especialmente na sua segunda viagem, esteve ao seu lado na última etapa da vida, escreveu o terceiro Evangelho, que leva o seu nome, os Atos dos Apóstolos, como já mencionava, e é com certeza o evangelista que deixa-nos assim a conhecer a infância de Jesus. Foi ele quem registrou as parábolas mais bonitas e comovedoras, as parábolas da misericórdia, a ovelha perdida, o filho pródigo, a moeda perdida, e teve a alegria especialmente de falar da infância de Jesus, certamente porque conheceu Nossa Senhora e dela ouviu todos os relatos da infância, do nascimento de Nosso Senhor. Temos muito o que falar de São Lucas, afinal é um desses maravilhosos evangelistas que se empenhou em investigar de modo diligente tudo o que desde o princípio foi falado de Jesus, e como bom médico que era, bom escritor também, fez de um modo muito ordenado aquilo que ouviu de primeira mão, muito provavelmente
da Virgem Maria e dos apóstolos, e por isso seu evangelho é tão precioso. É São Lucas que relata de um modo muito especial o aparecimento de Jesus ressuscitado aos discípulos de Emaús, cheio de detalhes, de uma finura, de um acabamento assim realmente espetacular. Ele também destacou aquela mulher que foi perdoada por Nosso Senhor, Zaqueu que foi perdoado por Nosso Senhor, o coração de Pedro transformado depois das negações, o ladrão arrependido no Calvário, a oração de Jesus pelos que o insultam e o colocam na cruz, as mulheres aos pés da cruz, enfim, são muitos e cheios de ternura os detalhes que São Lucas descreve no seu Evangelho. Talvez o maior legado está justamente no grande amor a Nossa Senhora. Ele ficou conhecido desde tempos muito remotos como o pintor da Virgem. Inclusive, é atribuída à sua autoria algumas imagens de pinturas de Nossa Senhora. Em todo caso, o seu Evangelho é uma verdadeira pintura enquanto descrição da devoção a Nossa Senhora. É ele que vai escrever e revelar-nos a fiel correspondência de Nossa Senhora ao anjo Gabriel, São José, o Magnífica, o nascimento de Jesus e tudo aquilo que envolve a infância de Nosso Senhor. Também é de São Lucas aquela bonita visão piedosa com que os primeiros cristãos na igreja nascente também tinham a alegria de colaborar, como é o caso dos Atos dos Apóstolos, que manifesta de um modo tão visível a igreja que nascia. Devemos aprender a ser apóstolos e seguidores de Cristo, como foi também São Lucas, um homem cheio de amor, cheio de desejo de colaborar para fazer a vontade de Deus. Peguemos o Evangelho, leiamos-o diariamente e o vivamos de modo concreto. Certamente São Lucas tantas vezes meditou os episódios que escreveu e nos ensinou assim a amar o Evangelho como faziam os primeiros cristãos, tão bem descrito nos Atos dos Apóstolos. Que ao meditar o Evangelho encontremos alimento para a alma, encontremos ali uma fonte limpa e uma perene graça para a vida espiritual. E São Lucas interceda por nós neste dia, que você possa também, a exemplo de São Lucas tão apostólico, encaminhar este Evangelho para os seus contatos. Isso você pode fazer e não custa, pelo contrário, é uma grande graça. Alguém vai ser beneficiado com esta palavra, vai poder ouvir uma palavra de salvação e quem sabe, se assim também quiser, compartilhar e acompanhar, curtindo, comentando, acompanhando os meus trabalhos aqui no YouTube, Padre Murilo Gesser, ou também no Instagram, Padre Murilo Gesser. Deus te abençoe e um excelente dia.